Olá, eu sou o professor Davi Magalhães e hoje nós vamos falar sobre os sofistas. Então vem comigo, se liga aí nessa aula que é top das galáxias. Então, a linha do tempo em que nós estávamos seguindo, voltamos então à antiguidade clássica da Grécia. Um século depois dos filósofos naturalistas Heráclito e Parmênides, chegamos agora aos sofistas. Os pré-socráticos tinham uma vida de estudo baseada nas forças da natureza. Por isso são conhecidos como filósofos naturalistas. Para os sofistas, essas coisas são tolas, que não tinham influência direta na hora de ajudar um cidadão grego a se livrar de um problema pessoal, como exemplo. Com essa mudança, o objetivo de estudo deixou de ser a natureza para se tornar a arte da persuasão, que teria muito mais importante para o homem. O homem que tivesse um grande poder de persuasão poderia ficar disponível a ensinar qualquer cidadão que iria aprender, seja se candidatar a um cargo político ou se defender de algum processo litigioso. O termo sofista tem a sua origem no idioma grego, a partir de sophis, que significa sábio. Em Atenas, era uma cidade democrática, onde todos poderiam exercer a sua cidadania através do exercício político do voto. É claro, exceto algumas pessoas que não eram consideradas cidadão, como por exemplo mulheres, escravos, homens menores de 18 anos, não poderiam exercer o direito do voto porque não eram cidadãos. Surgiram então pessoas que, através da sua sabedoria, conseguiam manipular o voto de outras pessoas através da linguagem, através da forma de se comunicar, através de frases bem boladas e através de artimanhas do discurso. Essas pessoas nós os conhecemos por sofistas. Chegaram à conclusão de que verdade é o que podia ser provado que era verdade. Não existia verdade senão no discurso. E se o discurso estava na boca de quem conseguia articular melhor as palavras. Sendo assim, eles se tornaram mestres em vender discursos e em vender conhecimento e defesa, seja pró ou em contra qualquer causa. Cobravam caro por suas aulas de retórica, ou seja, a arte do discurso, para jovens aprendizes, já que o poder do discurso era algo fundamental para a democracia, o que era visto como atividade fundamental e nobre. Por isso, tais aulas eram tão requisitadas, a fim de aprimorar a capacidade de discurso e a retórica de quem pagava por isso. Para Aristóteles, os sofistas ensinavam a argumentação sobre qualquer tema, desde que os argumentos não fossem válidos, não estavam preocupados com a verdade, e sim pelo refinamento de vencer as discussões. Um bom exemplo de sofística é o sofista Gorgias, que era o mestre da retórica, que proferiu um discurso certa vez, e no seu discurso ele convenceu a todos de que Helena era a única culpada pela guerra de Troia, o que não era de fato verdade. Porque Helena foi apenas o estopim da guerra, porque o rei estava unificando a Grécia Antiga e precisava de um pretexto para destruir Troia, uma importante rota comercial da época. E a princesa Helena foi apenas um pretexto para entrar em guerra. No dia seguinte, os mesmos sofistas Gorgias chamaram os mesmos sofistas, as mesmas pessoas, e naquele outro dia ele convenceu as mesmas pessoas de que ela era inocente, de que ela não era a culpada por a guerra. Aqui nós podemos fazer então uma relação dos sofísticos, que proximamente nós vamos ter o que? Eles tinham uma enorme habilidade de discurso e de convencimento do relativismo. Na Atenas da época, do regime de Péricles, não havia o sistema público de ensino superior, então os jovens que podiam pagar por instrução recorriam aos sofistas, a fim de se preparar para as dificuldades que se encontrariam na vida adulta. Uma delas era o exercício da democracia. O termo sofista não se corresponde, portanto, ao termo de uma escola filosófica, e sim um termo na prática. Um dos grandes sofistas, Protágoras, tanto que Platão dedicou uma obra a ele, porque mostra que o filósofo, mesmo sem concordar com o sofismo, então ele respeitava Protágoras. Protágoras, além de ensinar a arte do debate aos jovens, em uma de suas muitas visitas a Atenas, ele foi nomeado por Péricles para redigir a constituição de uma colônia ateniense. No Diário Platônico, Teteto, Platão fez um importante pensamento de Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas.
as que são como são e das que são como não são. Isso significa, em outras palavras, que se uma pessoa pensa que uma coisa é verdade, tal coisa é verdade para ela. Ou seja, a verdade pode ser subjetiva e relativa. Para Protágoras, como não há uma verdade objetiva e absoluta, a verdade sempre seria relacionada aos indivíduos. Protágoras foi o primeiro homem a dizer que a relação em qualquer assunto há sempre duas afirmações contraditórias. Mais adiante, Platão questionaria tal conceito de verdade relativa. Se todas as crenças são verdadeiras, a crença de que nem todas as crenças são verdadeiras também é. A técnica argumentativa dos sofistas foi registrada por Protágoras em sua obra A Antilogia. Para ele precisa aprender a argumentar pró e contra determinada posição, pois todas elas são verdadeiras. A antilógica era um bom recurso para se preparar para os debates. O importante era se preparar bem para o debate, convencendo o seu interlocutor.